Boa tarde, Rogério. Eu sou a Tati Nascimento e hoje a gente vai fazer um vaso decorativo com um cacto de papelão. Vamos lá. Para começar, a gente vai utilizar aqui um pote de maionese. E aí eu recortei esse pote. Você pode recortar com a tesoura ou com estilete. Essa parte aqui a gente vai guardar para uma outra peça e eu vou usar aqui só a parte de baixo. Separei aqui um tecido, tricoline, pode ser a estampa que você quiser, que mais combine com a decoração da sua casa. Aí eu vou posicionar o meu tecido e vou deixar uma sobra para o lado de baixo e outra sobra para o lado de cima. Finalizando aqui a volta, eu vou passar um pouquinho de cola. Agora aqui na parte de dentro, eu vou passar também um pouquinho de cola e vou dobrar o tecido. Para a parte de baixo, como ela é mais arredondada, eu vou fazer pix com a tesoura. Vou espalhar a cola branca aqui na parte de baixo. E dobrar o tecido. Agora aqui eu recortei um círculo de feltro e a gente vai colar para fazer o acabamento. Vou passar aqui a cola T6000. A parte de baixo do vaso já está pronta. Agora a gente vai fazer o detalhe aqui na parte de cima. Para fazer esse detalhe, eu usei aqui um rolo de fita transparente, aqueles que a gente usa para embalar caixa. E aí eu vou pintar com a tinta PVA. Então eu venho aqui com um pincel na tinta e vou pintar. Vou pintar o lado de dentro e também o lado de fora. Aqui a quantidade de camadas vai depender da cor da tinta. Se for uma tinta mais clara, você pode passar mais camadas. Uma tinta mais escura vai cobrir mais fácil o rolo da fita. Finalizei a pintura, aguardei secar e ela ficou assim. Aí agora eu venho com a cola, vou passar aqui na bordinha pra gente encaixar. Para facilitar o encaixe, a gente vai pressionar um pouquinho aqui, ó. Posicionando aqui, ó, dentro do tubo de fita. Feito isso, a gente vai fazer o cacto de papelão que vai aqui dentro. Para fazer esse cacto, eu recortei aqui o formato como se fosse uma pétala em um papelão. Aí você pode desenhar e recortar o formato que você quiser, maior, menor, dependendo do seu pote, você vai fazer um cacto de tamanho proporcional. Recortei aqui 2 vezes. E aí agora eu venho com a tesoura e vou fazer um corte de baixo para cima em uma das pétalas e na outra pétala eu vou cortar de cima para baixo. Assim. Agora eu venho aqui com a cola T6000 ou também a cola de silicone e aí você vai passar aqui, ó, no encaixe. Passei a cola, vou encaixar um no outro. Assim, para fazer o nosso cacto. Depois disso, eu venho aqui com um palito de dentes, vou passar um pouquinho de cola, que pode ser a cola T6000 ou a cola de silicone. E vou encaixar aqui, ó, na base do cacto. Feito isso, eu vou esperar o cacto secar
E aí eu venho com a tinta PVA na cor verde e vou pintar todo o cacto. Então eu venho com um pincel maiorzinho e vou passar aqui na parte maior, toda a parte verde, e venho com um pincel pequenininho pra gente pintar os detalhes da lateral, com um pincelzinho menor. Vou cobrir aqui toda esses detalhes que tem o papelão. Vou fazer em todo o cacto. A parte maior eu vou pintar com um pincel grande normal. E aí ele vai ficar assim, ó, depois de seco. Com o vaso e o cacto pronto, agora a gente só vai fazer a montagem. Então eu tenho aqui o meu vaso. Eu recortei 2 pedaços de isopor. Vou posicionar aqui dentro do vaso. E vou encaixar o cacto aqui. Depois que eu encaixei, eu peguei aqui um papel de seda amassado. Pode ser aqueles papéis que vem dentro de caixa de sapato. E aí você vai preenchendo aqui, ó, pra dar um acabamento, tá vendo? Depois que eu coloquei aqui o papelão na base, eu venho com essas pedras decorativas, podem ser essas grandes de jardim e também pode ser aquelas pequenininhas que a gente coloca em aquário. E aí você vai só preenchendo aqui dentro, ó. Você pode usar a criatividade e fazer também em potes maiores e fazer vários tamanhos de cacto. Gostou dessa ideia? Me segue lá nas redes sociais, é tatinascimento.artesã. Um beijo e até a próxima!